Falar com o Caio. Caio, porque você tem outras informações, então, sobre o currículo de Paulo Maurino, novo chefe da PF. Isso aí, Mona, vou fazer uns adendos aqui ao que a grande Raquel Vargas nos trouxe, né? Eu conversei com quem conhece bem o Paulo Maurino, disse que ele é bem intencionado, correto, sujeito técnico e que tem ali as suas conexões políticas, e é sobre elas que eu vou me debruçar. Bom, a Raquel falou, ele foi secretário de Estado de Esporte, Lazer e Cultura do governo aqui de São Paulo, na gestão geral do Alckmin, né? Ele foi indicado, na época, pelo Republicanos, né? Na época chamava PRB, foi uma indicação do então deputado federal Marcelo Squassone, que ele trabalhava com o deputado, que é primo dele, e o Alckmin queria, na época, uma indicação do partido, né, do PRB, mas o Alckmin não queria, segundo me disseram, que fosse alguém diretamente ligado à religião, assim, e acabou virando secretário por indicação do deputado federal, na época, Marcelo Squassone. Depois o Alckmin saiu para ser candidato a presidente, o Márcio França virou o governador Márcio França do PSB, e o novo chefe da Polícia Federal acabou virando subsecretário de Segurança Pública. Aí, quando o Wilson Witzel ganhou lá no Rio, ele foi para lá para ajudar o Witzel no plano de segurança do Estado, ficou pouco tempo e depois foi para o Supremo Tribunal Federal, levado pelo Dias Toffoli. Por quê? Porque o Dias Toffoli e o novo chefe da Polícia Federal são da mesma cidade aqui no interior de São Paulo, Marília. E acabou que depois o Dias Toffoli deixou a presidência e o presidente do STJ, Humberto Martins, de Alagoas, o levou para cuidar da segurança lá no STJ também. O que me disseram é que ele conheceu o atual ministro da Justiça, Anderson Torres, nessa atuação dele lá em Brasília, né? Parece que o novo chefe da Polícia Federal é muito amigo de dirigentes sindicais de policiais lá em Brasília e acabaram conhecendo o Anderson Torres nisso. Uma curiosidade, o pai do novo chefe da Polícia Federal é um policial, é um coronel da Polícia Militar Paulista aposentado, e ele tem um irmão também que é delegado da Polícia Federal. Mona Lisa. Perfeito. Vamos então nos juntar aos nossos analistas. Chegando agora a Renata Agostini e também Fernando Molica. Boa noite aos dois. Renata, deu tempo de saber como é que bateu então dentro da PF a indicação de Maurino. Vamos nos acostumar a falar esse nome pausadamente, porque é um trava-língua. Vamos lá, Renata. Boa noite, Mona. Boa noite a todos. Primeiro é se habituar a como pronuncia. Dentro da Polícia Federal tem um primeiro movimento de tentar entender justamente esse histórico que Caio, Raquel estavam aqui destrinchando, porque Maurino já está há bastante tempo fora da corporação. Por isso mesmo, muita gente estava puxando pela memória ou um ligando para o outro para pegar referências. Por que isso? Primeiro, ele ficou cerca de 10 anos dentro da Polícia Federal, mas ele deixou a PF lá em 2010, então faz bastante tempo. Além disso, dentro da Polícia Federal, Caio estava esmiuçando aqui esse histórico dele dentro da política, mas dentro da Polícia Federal, ele trilhou primeiro cargos dentro delegacias da PF ali no interior de São Paulo, depois ele passou a ocupar cargos na área de logística, e ele não chegou a ocupar um cargo de diretor ou chefiar uma superintendência, o que teria dado a ele uma maior visibilidade dentro da Polícia Federal. Por isso, Mona, as primeiras reações que eu pude coletar aqui indicam um pouco essa observação. Ou seja, ele teve uma trajetória dentro da PF mais ligada a um trabalho de escritório. Ele chegou, inclusive, a ocupar um cargo na Interpol, ali como chefiando uma divisão, que já no final da sua trajetória dentro da PF, antes de seguir essa trilha mais política. Ainda assim, um comentário que me foi feito, uma observação, olha, ele não tem uma trajetória ligada a operações, na linha de frente, ele foi trilhando um caminho dentro da PF lá atrás quase mais burocrático. Isso é uma indicação que é feita pelo perfil que ele tem dentro da Polícia Federal. E muito pontuada as primeiras reações, Mona, sobre isso. Olha, ele tem um perfil mais político. Claro que essa passagem dele pelo governo de São Paulo, pelo Ministério da Justiça, governo do Distrito Federal, também depois Cortes Superiores, STF, já fizeram com que dentro da PF essa ligação, ou seja, ficasse atrelada muito à imagem dele, um novo diretor-geral que tem uma aptidão
política, talvez até maior, né, o que se sugere, do que o seu antecessor. Mona. Ver se essa aptidão política vai significar sobrevivência, né? Molica, vamos lembrar e pontuar bem, a Raquel já fez isso, o Caio também, Renata também já trouxe aí aspectos importantes, que o comando da PF é considerado estratégico, sim, pelo presidente Bolsonaro, por bolsonaristas e pelo entorno geral. Então, quero te ouvir sobre isso. Raquel já lembrou aí como é que saiu o Sérgio Moro atirando por causa exatamente desse cargo, mas quero que você olhe mais sobre essa questão estratégica, então, Molica, por favor. Boa noite, Mona. Boa noite a todos. Sim, a gente lê toda aquela história, né, daquele inquérito que foi aberto para investigar as acusações do ministro que estava saindo, né, o Sérgio Moro, muito envolvia a questão da Polícia Federal. A suspeita de que o fato, a família política Bolsonaro, a origem política da família Bolsonaro é no Rio de Janeiro. Então haveria aí, supostamente, interesse do presidente Jair Bolsonaro em ter um maior grau de interferência na Polícia Federal do Rio de Janeiro. Aí vem toda aquela acusação de interferência e tem o depoimento, né, do Jair Bolsonaro, do presidente, que até hoje não houve. Né, ainda no Supremo ainda está devendo aí uma definição sobre como será esse depoimento de Jair Bolsonaro à Polícia Federal. Isso é um dado importante. A Polícia Federal, ela tem várias responsabilidades, né? Cuida de tráfico de drogas, cuida de várias operações importantes na área também contra a corrupção, mas ela também acaba sendo responsável por tocar inquéritos autorizados, determinados, melhor dizendo, pelo Supremo Tribunal Federal. Então ela tem um viés ali de proximidade com o poder que é algo bem delicado. Eu citei agora o presidente Jair Bolsonaro, 2 filhos deles, o Carlos e o Eduardo, já depuseram, e tem uma investigação também contra o filho mais novo, o Renan, um suposto aí favorecimento, favores que teria recebido de empresas. Enfim, é um cargo bem delicado. Mona. Sim, agora, Caio, para fechar a análise, você falava sobre, então, as bandeiras caras aí ao governo, ao presidente Bolsonaro em relação à segurança pública, às taxas de homicídio, mas nesse momento da pandemia, com esse número absurdo, será que o foco vai estar na taxa de homicídio? Como é que passa por cima de mais de 4.100 cadáveres em 24 horas? Provavelmente a taxa de mortos que mais vai demandar atenção e relevância e resultado nesse momento é do combate à pandemia, né? Quando era lá atrás, não tinha pandemia, certo, Caio? Então, Mona Lisa, tem um debate muito grande no governo que é a busca por uma marca. Sim. Né? Uma marca positiva. Vamos lembrar que no ano que vem tem a eleição, o presidente Jair Bolsonaro é candidato, e esse debate da marca, eles ainda não tem ainda o que apresentar. E como o presidente Jair Bolsonaro foi eleito na esteira do lavajatismo, na esteira da segurança pública, da criminalidade, conseguiu até embicar alguma coisa no que se refere à segurança pública no primeiro ano, mas depois isso se perdeu. Você vê que a gente, evidentemente, teve a pandemia, mas a gente não discute mais, a gente não vê mais o governo falar de redução de taxa de homicídio. Então, ao ele puxar o Anderson, isso que me disseram, né? Que a linha que foi dada para ele é pelo menos tentar, de alguma maneira, resgatar isso, porque a gestão do André Mendonça nesse quesito não foi uma gestão que apresentou, que pelo menos tinha alguma coisa para que a presidência da República pudesse bater bumbo e pudesse anunciar. Concordo contigo, né? A pandemia é a grande prioridade, tende a ser o grande tema e os seus impactos econômicos na eleição do ano que vem. Mas o fato do presidente ter sido eleito com 2 bandeiras e essas 2 bandeiras terem se esvaído durante o seu mandato, faz com que haja uma preocupação, um sinal amarelo, para usar a expressão do Arthur Lira, usou contra o próprio Palácio do Planalto, para tentar resgatar isso para o ano que vem, Mona Lisa. Ótimo, obrigada, Caio, Renata e Molica.